A graça e a paz a todos os irmãos, mais uma vez, é motivo de felicidade, de alegria, de estarmos aqui mais uma vez, falando da palavra. Meus irmãos, como vocês já conhecem, e tem muitos também que não conhecem, esses locais aí que é conhecido como gaiola, prisão, eles colocam medo na pessoa. Medo, pavor, desespero, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus de justiça, um Deus de ira, mas ele não entende exatamente como isso significa a ira, do que aconteceu, ou seja, nós somos o quê? Preterista, e eles são o quê? Futurista. Então, eu vou falar uma coisa aqui, ó, grave bem na mente de vocês aqui o que eu vou dizer e eu vou até repetir, ó. O sistema religioso coloca culpa nas pessoas. O sistema religioso coloca culpa nas pessoas. Como ele coloca culpa nas pessoas? Fazendo esse medo, fazendo essa amedrontação, dizendo a volta de Jesus. Aí você vai ter que ir para aquele local onde ele disse que Deus está lá, para você ser uma pessoa dominado por eles, ser uma pessoa completamente dominado. Se você tiver numa igreja católica, você vai ser dominado pelo padre. Se você tiver numa igreja evangélica, dependendo da igreja, você vai ser dominado. Se for a CCB, vai ser dominado pelo ancião. Se você estiver na assembleia, se você for um assembleano, você vai ser dominado pelo pastor. Pelo pastor, e eles inventam até pastora também, viu? Porque quando o pastor ele tem a sua companheira, aí ela vai ser pastora. Mas não é para falar disso aqui não, nem de pastor, nem de pastora. Nós estamos falando aqui para falar de medo. Então diz assim, ó. O sistema religioso coloca culpa nas pessoas e vende as soluções dos que eles entendem. Ó, o sistema religioso coloca culpa nas pessoas, vendendo as soluções do entendimento deles. Entenderam? Vamos ler aqui Mateus 24, como fala aqui a volta de Jesus, que Jesus já veio no ano 70. E eles falam também, Mateus 24, a partir do 15, mas antes disso, e eles falam também que a volta de Jesus é o fim do mundo. Pois nós vamos descobrir exatamente se é o fim do mundo mesmo, a volta de Jesus, que ele diz que é o fim do mundo, né? Então vamos ler, para a gente tentar entender esse fim do mundo. Como eu disse a vocês no começo, ele faz medo, eles fazem medo para a gente ir para esses locais. Aí nós vamos ler para exatamente entender, porque eles falam que na volta de Jesus vai ser o fim do mundo. Eu acho que para quem já leu a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, eu acho que eu já li umas 2 vezes, eu acho que foi umas 2 vezes que eu li. Deus falou que acabou o mundo com água e jamais acabaria de novo. Então Deus é sim e não, que eu saiba ele é sim e não e não. O que se passa dele se torna procedência maligna. Tem uma passagem que fala dessa maneira. Eu estou esquecido do capítulo e do versículo. Mas vamos falar sobre aqui Mateus 24 a partir do 15. E peço a cada um que se inscreva no meu canal no YouTube, Ferreira Pura Graça. E me siga no TikTok, f.pura.graça. É onde aqui, ó. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. f.pura.graça. É o meu canal do meu TikTok. Quem não me segue, começa a seguir aí para dar uma ajuda cada vez mais, que aqui está só crescendo. Graças a Deus está só crescendo. E nós vamos falar aqui da palavra, Bíblia. É Bíblia no sistema.
que diz assim, ó, Mateus 24, a partir do 15. Quando, pois, vocês vierem situados no lugar santo e abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel. Aí depois nós vamos já aqui, eu vou botar aqui atrás aqui, eu vou botar capítulo e versículo aqui, sobre o que Daniel tinha falado antes, que Jesus tinha falado aqui já em Mateus, já é antes de Jesus. Mas continuando, ó, 16, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, Judéias, tá entendendo? Não é Brasil não, Judéias, fuja para os montes, e os que tiverem no terraço, não desçam para tirar da casa alguma coisa. 18, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem aqueles dias. 20, ora, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. 21, porque esse tempo haverá grande tribulação, presta atenção, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Pronto, só até aqui o 21. Lemos até o 21. Se realmente é o fim do mundo que Deus está falando, quem eles dizem, viu? O Deus que eles dizem. Não é que está dizendo na Bíblia, não. Por que é que Deus está mandando a gente fugir? Se vai ser o fim do mundo, nós vamos fugir para onde? Se ele está dizendo que eles dizem, quer dizer, que Deus disse que é o fim do mundo, que eles falam amedrontação no povo, e por que ele está dizendo aqui, ó, no 18, ó, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Para aí vai adiantar de quê? Se vai ser o fim do mundo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que é que tem a ver aqui? Que eles falam aqui que vai ser o fim do mundo e eles ficam falando de Jesus aqui. Então eles estão dizendo que Jesus aqui está dizendo o quê? É mentiroso? Não. Não. De maneira nenhuma. Aqui, minha gente, aqui ele está falando é em Israel. Ó, ele disse que ia acontecer uma tribulação e nunca mais haverá uma grande tribulação, tão grande como houve naquele tempo de Jesus, meu povo. Acordem. Ele disse que houve uma tribulação e nunca mais haverá aqui, ó. Pode ler aqui o 21, ó, porque nesse tempo, é naquele tempo, não é esse tempo que ele disse que vai chegar ainda não. Porque, ó, nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Aí quando ele coloca mundo, ele coloca no mundo que nem o mundo que nós vivemos hoje. Ele estava falando daquele mundo, até, né, uma linguagem de figura, ele estava falando daquele tempo que ia acontecer. Que o mundo, ele está falando do mundo, quando ele está falando do mundo, que o mundo que nós vivemos, nunca mais haverá uma guerra tão grande, uma tribulação tão grande como nunca houve, daquele tempo e nunca mais haverá, ó, do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E Deus é mentiroso, é? E Deus é mentiroso, ele fica fazendo de Deus do mentiroso. Eles botam Deus como mentiroso, só que nós preteristas, não cai nessa não, viu? Nós não cai nessa não, ó o dedinho, ó, nananina não, tem isso não. Então é isso, meu povo, acordem. Mas Ferreira, tu só leu do 15 até o 22, por ler, meu querido,
Lê, minha querida, pode ler Mateus 24, do começo até o fim, pode ler. Se tudo que ele está falando, se não, tudo aconteceu naquela época. Se não aconteceu naquela época, isso aqui eu estou falando para o vídeo não ficar muito grande. Pode ler. E pode ler, eu vou botar aqui atrás aqui, ó, o que o profeta Daniel falou. Eu vou botar capítulo e versículo para vocês lerem em casa. Para vocês lerem quando vocês assistirem esse vídeo. Ele faz Jesus de mentiroso. O que é que vai adiantar? Se é o fim do mundo, que ele diz que é o fim do mundo, o fim dos tempos. E o que é que vai adiantar a gente fugir se é o fim do mundo? Estão entendendo? Vai adiantar de quê se a gente fugir? Vai adiantar de quê se a gente for querer deixar a capa ou levar a capa? Fugir para o monte? Vai adiantar de quê a gente fugir para o monte? Para a Judeia? Onde é que tem Judeia aqui? No Brasil? É sério, eu falo assim às vezes rindo. Não é zombando de ninguém não, meu povo. Isso aqui eu estou ensinando aqui é com o maior prazer, de amor, de amor. Estão entendendo? Amor, amor ao próximo. Para a pessoa não ser enganada, mas tem muitos deles que fazem isso para amedrontar, porque dá grana, meu amigo, dá grana, isso dá dinheiro. Essa palavrinha aqui, ó, eu vou botar até aqui, ó, dá dinheiro. Por isso que eles amedrontam, dizendo que é a volta de Jesus. Mas nós que vivemos da graça, nós preteiristas, nananina não, cai mais nessa não. Deus não é mentiroso, Jesus não é mentiroso. Aí o entendimento vem. Estão entendendo? O vídeo ficou um pouco longo. Eu gosto de fazer vídeo de 9 minutos, até 9 minutos, já ficou 12 minutos. Pois eu agradeço mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade. E é graça no sistema religioso. Estamos aqui. Graça e paz.